Graças a Deus, os irmãos e as irmãs, aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos. Hoje eu quero convidá-los para que abram a Bíblia em 2 Reis. Eu não vou projetar a leitura, 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa e eu gostaria muito que você acompanhasse na sua Bíblia. Até que você encontre, 2 Reis, capítulo 6. Alguns dias atrás, eu fiz uma reflexão com os irmãos em 2 Reis, capítulo 5, falando de Naamã. Na verdade, a história que nós vamos ler hoje, ela é bem paralela, ela é idêntica com a história de Naamã. O capítulo 6 vai falar da história de Jorão. Mas aqui a gente percebe como que essas histórias são muito semelhantes. Ela envolve o profeta, ela envolve pessoas leprosas, ela envolve uma pessoa também pedindo socorro, pedindo ajuda, e a gente percebe na história a semelhança dos fatos e como ela se desenrola durante o tempo. E eu acho interessante que nessas cenas que a gente percebe aqui no texto, a gente pode tirar do texto, na verdade, da história, a partir do salva-me, o grito de uma mulher. É bem isso que o texto vai mostrar para nós, a história demonstra isso. Então, a partir do verso 24, 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 24, diz assim, a leitura que faço é na NVI, tá? Talvez vai divergir da sua aí, mas o sentido do texto sempre é o mesmo. 6, 24. Algum tempo depois do quê? É bom que você saiba, talvez você comece a ler o texto e já não sabe nem... algum tempo depois do quê? Depois do que aconteceu no capítulo 5, o milagre de Naamã. Depois do que aconteceu no capítulo 6, onde o Eliseu faz um machado flutuar. Depois do cerco dos arameus, onde o profeta Eliseu ora para que o seu moço abra os olhos e veja o número de soldados do céu que estavam com eles, eram muito maiores do que os que estavam vindo para derrotá-los. E aí o Eliseu ora e todos aqueles soldados são feridos com cegueira e são levados para um lugar. Então, depois de todos esses fatos, depois de todos esses milagres, depois de todos esses eventos sobrenaturais, aí vem essa história. Então, o Eliseu está bem habituado nesse processo milagreiro, nesse processo sobrenatural, e essas personagens, e todos esses personagens participando de todos esses eventos. Mas eles estavam do mesmo modo, apáticos, frios, e bem assim como a musiquinha das crianças demonstrou. Se o seu coração parar de bater hoje, para onde você vai? Talvez você não estava prestando atenção na letra da música dessas crianças. Mas a letra da música dessas crianças é para perturbar a nossa alma. É para perturbar o nosso espírito aqui dentro nessa noite. Se o seu coração parar de bater hoje, para onde é que você vai? A letra da música dessas crianças, ela fala muito profundo. Talvez você não para pensar nessas coisas, mas seu coração pode parar de bater hoje. E depois dessas coisas, então, que você sabe que aconteceram, acontece essa história. Então, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 50 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Então, presta atenção, o que é que o povo estava comendo? Cabeça de jumento, os mais pobres, e esterco, é estrume, é bosta, é merda mesmo. Me perdoe com a palavra, mas é isso. Eles estavam comendo merda.
Isso é o que o pecado faz, tá? Presta bem atenção. Custava 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as suas próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo de suas vestes, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo o rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, feche a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: esta desgraça, olha o que o rei disse. Na mesma hora o rei disse: esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roubaram roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo ao palácio do rei, no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas das portas da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros:
Eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram um acampamento e se esconderam no campo, pensando, com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu, manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Sim, como toda esta multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás dos exércitos arameus, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás, enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia lhe respondido, você verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nós te pedimos, fale conosco, nos ajude a entender essa história e aplicar essa história para os nossos dias, para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, para a gente compreender bem o texto e encontrar aqui as semelhanças nesse texto, eu quero primeiro destacar a você, não é? A leitura que nós fizemos foi aí em 2 Reis, e é dessa leitura a gente tira essa reflexão para a gente focalizar melhor no texto. Salva-me, é o que você encontra logo nos primeiros versos que nós lemos, onde essa mulher grita, pedindo livramento, pedindo o socorro de Deus, no verso 27 e no verso 26, no final do verso 26 para começo do verso 27. Então essa mulher tem um grito, e o grito dessa mulher talvez seja o meu grito, talvez seja o seu grito, talvez nós estamos dentro de situações que você procura ajuda, e a ajuda que você procura em pessoas não é suficiente para resolver. E você não vai conseguir a solução em pessoas, dependendo da situação e do problema que você estiver vivenciando. E é interessante, na semelhança, que essa mulher, ela procura a mesma pessoa que o Naamã também procurou para ser curado. Eles procuraram o rei, eles procuraram a figura do político. E quantos dos brasileiros acham que a vida deles vão mudar dependendo da política, dependendo do político que entrar? Eu tenho que colocar fulano de tal lá, porque ele vai me dar uma dentadura. Eu tenho que colocar o fulano de tal, porque ele vai me dar um saco de cimento. E são estas as soluções que as pessoas estão procurando para as suas vidas. Só que vai chegar um determinado momento que talvez
não seja uma lepra que te acometa e você vai procurar um desses políticos e ele vai te encaminhar para o sistema único de saúde, como nós ouvimos da boca de hipócritas, mencionando que é o melhor sistema de saúde do mundo, mas eles não se tratam lá. Eles vão para o sírio-libanês, eles vão para o Albert Einstein, mas eles jogam aqueles que votam neles lá. Então esse texto ele está envolvendo política. Esse texto ele está mostrando as pessoas correndo atrás dos políticos. Mas lepra não se resolve com política. Câncer não se resolve com política. Pecado não se resolve com política. E o maior problema que nós devemos enfrentar são estes. Você já pensou se tivesse um candidato que prometesse dizendo, olha, quem votar em mim não vai morrer? Então, para a gente entender muito bem o que nós vamos refletir, vamos olhar para o contexto histórico. Como é que estava funcionando nesse momento a política lá na Síria e a política lá em Israel? Na Síria, a Síria estava vivenciando o melhor de todos os seus momentos políticos. Era um império em ascensão. Pensa num povo que estava invadindo povos e conquistando nações. Ela estava muito bem preparada, ela estava muito bem armada. O seu poderio era mais ou menos como o dos Estados Unidos hoje. Se eles quisessem entrar numa nação, eles tinham poder para isso. E a Síria estava deste modo, governada por Ben-Hadad. Ben-Hadad é o nome desse rei e tinha um grande significado, porque os reis dos sírios, eles carregavam sempre o nome de uma divindade. E Ben-Hadad era como se fosse o deus da tempestade. E pensa em um rei tempestuoso, em um rei guerreiro. E por ele agir assim, a gente percebe que o seu povo era um povo que estava em extrema concordância com o seu governo. E eles invadiam e faziam tudo aquilo que desejavam fazer. E pelo visto, não houve paz entre Síria e Israel, mesmo naquele período onde Naamã houvera sido curado. Não era para ter tido um tratado de paz. Ben-Hadad envia o seu general para que o Eliseu, o profeta de Israel, o curasse. E ele é curado, e ele vai embora sem lepra. Mesmo nesse período não houve paz entre essas nações. Em contrapartida, Israel estava como uma nação em extrema decadência. Pensa num povo que estava politicamente sendo derrotado. Nesse momento, as 10 tribos de Israel, elas tinham a sede em Samaria. E o rei era Jorão. Jorão, ele estava levando o povo de Israel politicamente à degradação, à alta inflação. E aí você olha para o texto, você percebe a cidade de Samaria, a capital sitiada, de tal modo que ninguém podia entrar, de tal modo que ninguém podia sair. E esse povo foi comendo tudo o que tinha pela frente. Então esta era a situação política. Não é muito diferente da nossa não, viu? Nós estamos caminhando para um buraco muito fundo, onde você ouve a dívida da Petrobras, não sei se é 300 bilhões de reais. Onde você ouve, cada dia no nosso país, fraudes e corrupções imensas. E a gente percebe um povo cego, continuando votando nos mesmos que estão provocando tudo isso.
Depois vão chorar lá na frente, se não tiverem que colocar os seus filhos dentro de panelas também para comer cozidos, como estava acontecendo aqui, ó. Aí depois não vem dizer que Deus não me ajudou. Então este é um momento para a gente estar fazendo uma leitura dos fatos e mudar os nossos conceitos, mudar a direção. Nós temos como dar uma nova direção. E aqui era o que estava acontecendo, esse povo politicamente destruído. E economicamente? Economicamente, a Síria, expansionista e gozando de uma fartura tamanha em seu país. A ponto de, no país da Síria, ter fartura de comida, do mesmo modo que em seus acampamentos de guerra. Enquanto Israel estava passando fome, destruído economicamente, os caras nos seus acampamentos estavam comendo do bom e do melhor. Economicamente, a gente percebe Israel nas piores de todas as inflações da sua história. Onde você já pensou que uma cabeça de jumento, você pega os teólogos modernos, eles vão dizer que se fosse hoje, essa cabeça de jumento estava valendo, sabe quanto? $80, uma cabeça de jumento. E quem é que estava comendo a cabeça de jumento? Quem estava comendo a cabeça do jumento? Os pobres. Porque os que eram bacanas estavam comendo as melhores partes do jumento. Quem é que estava comendo cocô de pombo, esterco, estrume, merda de pombo? Os pobres. Por quê? Porque naquele esterco tinha sementes de milho, sementes de coisa, então eles peneiravam aquilo, tiravam as sementes e coziam e comiam aquilo. Talvez você fique dizendo, mas isso aí aconteceu, será que isso aí aconteceu mesmo? É só você entrar na história secular e você vai ver que em 1316, na Inglaterra, teve um período de fome, início do século XIV, na Inglaterra, teve um período de fome violenta, começou em 1315, 1316 assolou, em 1317, no final de 1317, eles começaram a sair e se recuperar da crise, a ponto das pessoas comerem esterco de pombo e cozerem filhos. 1316, na Inglaterra. Veio uma tempestade, veio uma chuva, e a chuva não permitia com que as pessoas plantassem, com que as sementes saíssem, com que houvesse produção, e eles entraram nessa decadência. Aqui, economicamente, essas pessoas estavam vivenciando a mesma coisa. E lamentavelmente, irmãos, nós estamos caminhando para um funil muito estreito. E nós devemos nos preparar. Eu poderia estar aqui falando que seria muito melhor, mas eu digo para você, vai ser muito pior. Se prepare para a desgraça, se prepare para a má notícia, porque a boa é lucro, mas a má é a realidade e o rumo da história que nosso país está entrando. Quando você olha para a situação espiritual desse povo, a situação espiritual da Síria era uma situação em que eles olhavam para o rei e eles imaginavam e viam na pessoa do rei a pessoa responsável pela fertilidade, pela produção, pela boa colheita. Eles viam na pessoa do rei o próprio Deus, a própria divindade. Eles
Eles enxergavam desse modo espiritualmente. Em Israel estava tão perdido espiritualmente que eles estavam passando a ver na pessoa do rei a mesma divindade. Por isso que eles corriam para o rei. A figura do faraó no Egito era o Deus, o Todo-Poderoso. E o povo de Israel estavam destruídos. Por quê? Porque o Jorão era filho de uma mulher terrível. A mãe de Jorão chamava-se Jezabel. O marido de Jezabel só podia ter o nome que teve, porque marido de Jezabel só pode chamar isso mesmo, Acabe. Ele vai se acabando. E esse Jorão, ele caiu nas mesmas práticas, apesar dele começar a destruir os ídolos, apesar dele começar a destruir os postes ídolos de Baal que seu pai, o Acabe, houvera feito, ele caiu no mesmo pecado de sua mãe, no pecado da feitiçaria. É só você ler o capítulo 9, o verso 22, você vai ver que chega lá Jeú, que é o novo rei, que vai assumir o poder e diz, Jorão chega, tu vens em paz? E aí Jeú diz, como que posso ir em paz a ti, se tu praticas e leva o povo de Israel à feitiçaria, os pecados de sua mãe? Irmãos, hoje o que mais tem é feiticeiros, e feiticeiros estão em todos os lugares. Talvez os piores são os feiticeiros evangélicos. Talvez estes são os que mais enganam o povo de Deus. Este Jorão, que era o rei, ele estava ali para tirar a feitiçaria, mas ele não tirou a feitiçaria, ele colocava e afundava esse povo na feitiçaria. E se tinha uma coisa que ele gostava de fazer, era a mesma coisa que a sua mãe fazia. Jezabel tinha um gênio forte e ela gostava de matar profeta. Ela tentou matar Elias. E esse cara não foi diferente. Ele tentou matar Eliseu, discípulo de Elias. Então essa história, ela vai mostrar para a gente esse grito, né? Esse grito dessa mulher, esse salva-me, o grito dessa mulher, ele vai revelar 3 situações para a gente. Eu quero ver se eu consigo deixar vocês só com uma hoje. E a outra vai ficar para domingo, as outras 2 ficam para domingo que vem. A primeira situação que esse grito revela é o desespero do rei. Essa situação de fome, essa situação dessa mulher, levou o rei ao desespero. E o desespero do rei aconteceu num dia em que ele saiu de sua casa para inspecionar os muros, para ver como é que estava a sua segurança, porque a preocupação dele era com os fatores e os inimigos externos, eram com aqueles que estavam além do muro. A preocupação dele era esta, era com as coisas de fora, era com as coisas que ele não queria perder, era com as coisas que ele queria proteger, porque eram conquistas que ele sonhava. A preocupação desse homem, então, estava voltada para fora. E num dia, ele sai para inspecionar. E quando ele se depara com a situação interna de seu país, de sua nação, de seu povo, ele ouve uma mulher desesperada, enlouquecida, uma mãe expressando um grito de dor, um grito de misericórdia, um grito de, por favor, faça alguma coisa. Eu preciso de ajuda. Esse rei se depara com essa mulher, que a Bíblia não fala nome, que a Bíblia não fala endereço, que
que a Bíblia não fala de nada. Isso me faz lembrar sempre daquela escravinha do capítulo 5 também, uma pessoa sem nada para oferecer. E esse grito dessa mulher faz esse rei mudar o foco. Ele para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Para dentro de sua nação, para dentro de seu povo. Por que que nós gostamos, às vezes, de ficar nos preocupando com as coisas de fora? Perceba como que a gente, às vezes, se preocupa com a família do outro, com a situação do outro, com a condição do outro, com o filho do outro. Nós gostamos de ficar preocupados com as coisas de fora, por quê? Porque as coisas de dentro revelam coisas que nós não queremos enxergar. Então, esse rei se desesperou por 3 motivos, quando ele olha para dentro do seu povo. Ele se desespera porque ele enxerga a realidade. Ele enxerga a realidade. Quando ele olha para a situação do seu povo, do seu governo, da sua posição, do seu trabalho, ele vê que ele desempenhou mal a sua função. Como rei, como pai, ele desempenhou mal a sua posição de governador, de gerenciador. Ele enxerga que seu povo estava sofrendo e sendo cometido por crimes brutais para a sobrevivência básica. Ele enxerga isso não porque falaram para ele, não porque chegaram para fofocar a ele, mas ele enxerga isso porque ele ouve da própria mãe desesperada, porque ele ouve da própria mãe a situação caótica diante dos seus olhos que ele não tinha como resolver. Esse homem também enxergou e causou desespero nele, porque ele percebeu a sua incapacidade. Ele percebe a sua incapacidade a ponto de, no momento em que a mulher fala, ele diz: só Deus pode resolver o problema. O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para resolver essa situação? Irmãos, como nós às vezes nos sentimos incapazes diante de uma situação como essa. Pensa esse homem, diante de um contrato que estava sendo descumprido. Como que ele podia fazer esse contrato absurdo ser cumprido? A sua nação, ele está enxergando a sua nação na mais profunda depravação. É só a gente lembrar de Êxodo. Jumento era um bicho que não podia se comer. Um judeu comendo jumento. Jumento era um bicho que não podia ser comido. Então ele percebe que a sua nação está mergulhada na depravação. Era uma terra sem lei. Era uma terra em que não existia mais lei. E agora, como responder à questão dessa mãe? Eu comi o meu filho com ela. E agora ela precisa dar o filho dela para comer, para que nós comamos juntas. Essa situação é pior do que aquela de Salomão. Lembram daquelas 2 mães? Tiveram filhos na mesma época, elas foram se deitar, uma deitou em cima do filho e matou, levantou na madrugada, trocou o filho, pegou o filho morto, colocou no lugar do filho da outra que estava vivo e tirou o filho da outra e pôs do seu lado. Amanheceu o dia, a mãe percebeu que os filhos
já haviam sido trocados. Vocês percebem que essa ideia de troca na maternidade é bem antiga? Isso é muito antigo, isso é bíblico. Está aqui, ó, já se trocavam bebês na maternidade. E eles trocaram, e aí chegaram diante de Salomão. Salomão estava diante de uma situação para ser resolvida, mas era muito mais fácil de resolver. E Salomão diz, não, então, já que é assim, ele percebeu que as mães estavam alteradas e no meio daquela bagunça, mulher no maior grau de histeria e sentimento, e Salomão disse, não, o único jeito para separar a briga de cachorro é jogar água. Então Salomão pega e diz, traga uma espada aí que eu vou cortar essa criança no meio. E vou dar um pedaço para cada uma. E aqui é a mãe verdadeira. Então diz, não faça isso, dê o filho para ela. E a outra diz, faça isso sim, corte. Aí Salomão discerniu, diz, o filho é dessa que está querendo que mantê-lo vivo. E você não tem filho nenhum, o seu é que morreu. Muito mais fácil para resolver. E agora, como que se resolve uma situação dessa? Como você condena uma mãe que está escondendo o filho para não ser cozido? E como que você devolve o filho da outra que cozeu? Então ele percebe a incapacidade de gerir os fatos. Que mais que provoca desespero nesse homem? O que provoca desespero é o que provoca desespero em nós. Quando nós nos deparamos com a realidade, nós fazemos o quê? Tem que achar um culpado. Eu preciso achar um culpado. Aí você olha para o texto e você vê esse homem com toda a espiritualidade, né? Rasgando as vestes. Esse rei rasga as vestes. E quando a gente lê de primeira mão, a gente pensa que ele está no sentido de humilhação, chamando a responsabilidade para si. Está nada. Está chamando a responsabilidade para si, coisa nenhuma. Porque ele sabe que a veste mais utilizada pelos crentes para se esconder da realidade é a espiritualidade. Então o cara se esconde atrás da espiritualidade, tentando achar um culpado, porque ele não tem coragem de encarar os fatos dizendo, é culpa minha, essa situação chegou onde chegou, porque eu não soube gerir bem. Essa situação chegou onde chegou porque eu fui um mau pai. Essa situação chegou onde chegou porque eu não dei exemplos. Essa situação chegou onde chegou porque eu apoiei os gananciosos da minha nação. Essa situação chegou onde chegou porque eu não mantive o meu povo na fé. Eu não incentivei esse povo a buscar a Deus. Por isso que chegou onde chegou. Estão comendo o que não era para comer. Estão matando quem não era para morrer. Estão fazendo o que não era para ser feito. Então ele precisa achar um culpado. E qual é a melhor forma de achar um culpado? Demonstrar uma espiritualidade. E ele vai e rasga as roupas. Pensa num rei que... Esse rei aqui, quando a gente chegar lá no céu, se ele estiver lá, nós temos que chegar e falar, quem é o rei rasga-roupa aí? Esse cara gostava de rasgar roupa. Nunca vi desse jeito. Capítulo 5, quando Naamã chega a ele, com a carta do rei da Síria, a primeira coisa que ele faz é rasgar as roupas. Está aqui diante de uma situação difícil, o que ele faz? Rasga as roupas. Não conseguia encarar a situação difícil. Então ele demonstra uma aparente humilhação, mas na verdade, irmãos, sabe o que é que ele está procurando? O culpado para aquilo. E ele encontra o culpado para isso. Verso 33. Esta desgraça vem do Senhor. Deus que é o culpado. Só pode ser Deus.
E por Deus ser o culpado, eu não tenho como matar Deus. Eu não tenho como sair no braço com Deus. Então o que é que eu vou fazer? Verso 31. Eu juro por Deus, se a cabeça de Eliseu vai ficar sobre os ombros dele. Então eu vou me vingar de Deus matando o profeta de Deus. Eu vou matar aquele que fala de Deus. Aquele que aponta um caminho que eu não quero andar. É esse que eu preciso matar. E como nós sabemos, ele sai na direção para fazer justamente aquilo que seus pais faziam. Gostava de matar. Irmãos, não tem como nós nos esquivarmos dos problemas que nós enfrentamos na vida. Primeira possibilidade da gente resolver os problemas é encará-los. Se tem alguma coisa errada e está dando errado, é porque fizemos algo errado. Não tem como. Esse pessoal errou. Eles erraram no tratamento com Deus e na busca com Deus. Aí hoje, a sociedade, a igreja, os crentes, querem resolver problemas, sabe como? Fugindo das responsabilidades. Encare, meu. Você está nessa situação? Por que você está nessa situação? Por que eu estou nessa situação? Não foi Deus que me colocou ali. Foi a minha desobediência. Eu errei em algum lugar, eu errei. E eu preciso encarar isso. Como diz Dallas Willard, o meu maior problema é o outro. Essa é a fuga. Eu estou nessa situação por causa de fulano de tal. Mentira! Está nessa situação por causa do seu próprio pecado. Estou nessa situação por causa do meu próprio pecado, da minha desobediência. Então, irmãos, eu fiquei diante dessa situação pensando que nós devemos tomar muito cuidado com certas espiritualidades. Sabe aquele tipo de fala mansa? Ai, queridinho, como é que você está? Tome muito cuidado. Muito cuidado. Pode ser fuga. Está fugindo da realidade. Não quer encarar a vida. A vida não é mole. E não vem usar as palavras no diminutivo. As palavras no diminutivo já vão dizer coisas. Use a palavra certa. Essa é a espiritualidade que nós usamos hoje. Em vez de nós rasgarmos a roupa, nós procuramos rasgar seda. Elogios, tecer elogios, falar manso. Está com problema no casamento? Olha para dentro de si, para de olhar além dos muros. Começa a olhar para dentro de si. Poxa, está nessa situação, o que é que eu estou fazendo que está dando errado? Alguma coisa eu estou fazendo que está dando errado. O que é que eu preciso fazer para mudar isso? Eu vou ter que ouvir da minha esposa ou eu vou ter que ouvir do meu esposo. Esse é o caminho. Essa é a solução. Não tem. Vamos fazer uma oração para quebrar as maldições. Deixa de ser bobo. Deixa de ser feiticeiro. Você acha que o problema que está lá é o diabo que está dando? É nada.
Ele pode usar situações sim, mas ele não está fazendo tudo isso não. Ah, vou expulsar o espírito do celular, né? É o espírito, é o demônio do celular que coloca meu filho viciado. Será? Ou é o pai que é um banana que não toma esse celular e coloca limite? Aí é o diabo que está fazendo? Vamos acordar, pessoal. Esses dias atrás, uma mulher de 60 anos de idade, não é daqui, me procura, porque começa a se apaixonar pelo Facebook no celular por um homem de 70. Olhei bem para ela, você tem que preparar o seu caixão, você já está quase para morrer. Ai, não quero mais ouvir esse rapaz, né? Mas não vai ouvir mesmo, some. Aí agora você vai falar que é o diabo. Você deixa o filho até as madrugadas fazendo pesquisa. Pai, eu tenho que fazer um trabalho. Ele vai, fecha a porta do quarto e entra no computador, ele vai fazer o trabalho. Sim, vai até na madrugada. O trabalho dele ou está sendo na Playboy, ou está sendo em algum outro site. Ele tá fazendo aí as pesquisas dele. Aí vamos descobrir qual foi a porta que o diabo entrou. Foi a que você deixou aberta. Ele sempre entra pela que você deixa aberta. Aqui eu deixo aberta. Ele entra aí. Aí chega o caos. Deus, por que isso na minha casa, Deus? Deus, olha como é que está a minha vida, Deus. Muito bem. Come cabeça de jumento, come esterco de pomba, até aprender. Quer mudar de vida? Você quer mudar de vida? Se você quer mudar de vida, eu quero. Nós temos que pensar nessa pergunta. O que é que tem provocado desespero em nós? O que provocou desespero em Jorão foi quando ele olhou para dentro. O que é que tem provocado desespero em nós? O que tem de crente desesperado porque ainda não conseguiu a casa própria? O que tem de crente desesperado porque ainda não conseguiu o carro? O que tem de crente desesperado porque ele não conseguiu ainda o emprego dos sonhos? Será que é isso aí que tem que provocar desespero em nós? Em ter? Eu acho que o que deve provocar desespero em mim e em você é em ser. Ser casa de Deus. Ser templo do Deus vivo. Ser discípulo de Jesus. Ser igreja. Ser corpo vivo de Deus. Mas os feiticeiros têm nos conduzido na busca do ter, enquanto a palavra de Deus nos gera temor e tremor na busca e no desenvolvimento do ser como ele é. Deus enviou Jesus não para que através de Jesus pudéssemos ter. Deus enviou Jesus para que através de Jesus nós pudéssemos ser filhos de Deus, ser casa de Deus, ser templo de Deus, ser igreja de Deus, ser a imagem e semelhança do próprio Deus. Jesus veio para isso, filho. Ele não veio para outra coisa.
Sabe, 2 situações provocaram desespero em Paulo. 2 provocaram desespero medonho em Paulo. A primeira foi até Paulo descobrir que o pecado era como o corpo da morte, da pena capital romana. Porque Paulo estava desesperado. Paulo queria viver de modo santo, de modo perfeito, de modo que não pecasse. Até que ele descobriu que o pecado, ele usa uma figura do corpo da morte em Romanos capítulo 7, onde ele diz: o bem que eu quero fazer não faço, porque o pecado habita em mim, eu só faço o mal. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele compara o pecado com o corpo da morte. Na época em Roma, se alguém matasse alguém, a pena para aquele assassino era pegar aquele corpo morto e amarrava-se aquele corpo morto nas costas daquele que era vivo. E aquele que era vivo saía andando. E enquanto aquele corpo morto não se desfizesse dele, ele não era liberto da pena da morte. E automaticamente ele morria, porque ele carregava todas aquelas podridões. E os bichos que comiam um morto entravam também para comer. Ele era a pena de morte capital de Roma. E Paulo diz: olha, o pecado é como esse corpo da morte amarrado em mim. Eu só vou me libertar dele depois que eu morrer. Então isso parou de dar desespero em Paulo, quando ele começa o capítulo 8 dizendo: graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Ele descobre que o que poderia libertá-lo era Cristo. Apesar de ser um pecador, ele encontrava em Cristo o perdão de seus pecados. Por isso que João vai dizer: filhinhos, não pequeis, se porventura pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, e Ele é fiel para perdoar todos os nossos pecados, se o confessarmos. O pecado não provoca desespero em você? Precisa provocar desespero em nós. Se o pecado não provocar desespero em nós, irmãos e irmãs, nós não estamos regenerados. Quando continuamos vivendo deliberadamente no pecado e a nossa consciência não acusa, tem alguma coisa errada. Precisamos de mudar. E sabe a outra coisa que provocou desespero em Paulo? O Evangelho de Jesus. A ponto de Paulo dizer assim: Timóteo, pregue a tempo e a fora de tempo o Evangelho. A ponto de Paulo bater no peito e dizer: eu antes esmurro a mim mesmo. E aí no final, depois de seus discursos, ele diz: e ai de mim, se não pregar o Evangelho de Jesus. Isso não causa desespero em você? Quantas pessoas que estão próximas a você, irmão, que você não tem compartilhado do Evangelho? Essas coisas têm provocado muito desespero em mim. Nesses dias eu fui fazer uma viagem na casa da minha avó e fui na casa de um primo, que era um ateu de carteirinha. E esse cara tinha o corpo mais ou menos do Juliano, para mais. Dentro de 3 meses descobriu um câncer, que saiu do intestino, foi para o fígado e já está na coluna vertebral. Esse cara, em 3 meses, ele perdeu 23 quilos. A canela dele está da grossura da minha munheca. E eu sentei com aquele rapaz e comecei a compartilhar o Evangelho com ele. Ele disse: olha... Aí ele falou: ô meu primo, você vai... eu sei que você é crente, você não vai ficar aqui orando para eu ser curado não, né? Porque ameniza o meu sofrimento. Eu falei: não vou fazer isso. Pelo contrário, eu quero lhe falar de outra coisa. Eu quero lhe perguntar: você já está preparado para morrer? Porque você sabe que você vai morrer. Aí ele abriu aquele olhão que só aparece o olho, coitado. Como assim? Eu falei:
Os médicos não falaram para você que você vai morrer? Você vai morrer, cara. Como eu vou morrer, como qualquer um daqui da sua família vai morrer. Mas você está perto da morte, como eu também, mas eu não sei qual de nós que vai primeiro. Mas por eu não saber qual de nós que vai primeiro, eu estou aqui hoje para falar para você que existe um remédio para a morte. E fui compartilhar do Evangelho com ele. E aquele cara duro, no final termina aos prantos. Eu disse, talvez Deus precise colocar a pessoa numa situação dessa. Dizendo a ele, talvez se você não tivesse assim, você não estava sentado nessa cadeira com dores me ouvindo. Ele disse, é verdade. Mas hoje, eu vou pedir para Deus, para esse Deus que você está falando, colocar esse desejo, essa certeza no meu coração. Irmãos, quem aqui de nós está preparado hoje para receber uma má notícia? Sabe o que ele me disse? O pior momento da minha vida foi quando o médico olhou para mim e disse, você está com câncer. Se nós nos preocupássemos, sabe o que nós iríamos fazer? Viver o Evangelho de modo tão intenso, mas tão intenso, para que quando esse dia negro chegar, nós pudéssemos dizer, Senhor, eis-me aqui. Tudo o que tinha para eu fazer para o Senhor, eu fiz. Como o Dr. Martyn Lloyd-Jones, um médico famoso, o médico da rainha da Inglaterra, que após deixar tudo o que tinha e que era, começou a pregar e viver o Evangelho de modo tão intenso, que no dia em que ele descobriu que estava com um câncer na próstata, e já tinha dado metástase, e ele estava ruim de cama, chega no hospital a sua esposa e as suas filhas, e elas iam começar a orar por ele. Ele disse, não façam isso. Não me impeçam de encontrar com o meu Senhor. É ruim ouvir isso, não é? Mas eu quero lhe dizer que a morte está perto de cada um de nós. E nós vamos nos deparar com o nosso Senhor. E vamos ter que prestar conta do nosso tempo a Deus. Dos nossos propósitos, das nossas prioridades, do que é que nós fizemos, do que é que nós falamos, do que é que nós compartilhamos. Por isso que a Bíblia diz que uns vão fazer gemendo. Se uns vão fazer gemendo, significa que outros vão fazer com alegria. Eis-me aqui, Senhor. Já pensou o Senhor dizendo, apresente-me em tuas mãos, o que é que tu tens em tuas mãos? Aí você chega de mão vazia e de mão banando. Nem a esposa você conseguiu tratar bem, nem o filho, nem compartilhar do Evangelho com as pessoas e nem viver a vida cristã. Isso não te preocupa? Não te preocupa deixar uma escola bíblica dominical por qualquer outra coisa? Não te preocupa? Não te causa preocupação não ter uma vida de oração? Não te causa preocupação você está dentro da igreja e vivendo uma vida espiritual apática, morta, carnal? Se isso não nos causar preocupação, irmãos, vamos fechar a porta desse negócio e vamos embora. Nós estamos fora da casinha do Evangelho de Jesus.
Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você pegou a Bíblia para ler e para meditar nela, para estudá-la? Não te causa preocupação isso? Eu espero que a musiquinha das crianças fique na sua cabeça e no seu coração nessa noite.